Fala, players, tudo beleza? Hoje, aqui no Liga Entrevista, provavelmente você já deve ter jogado Uno, ou então jogado Banco Imobiliário, ou qualquer jogo de carta como Truco, Cacheta, ou então a famigerada Dama. E por isso, nós trouxemos aqui um especialista em jogos de tabuleiro. Eu e o Lucas vamos conversar um pouco com Thiago Passarinho. Fala, Thiago. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, Lucas. Boa noite, Anderson. Ao contrário. Então, eu vou... É o contrário. Sempre assim, boi noitado, só que ao contrário. E destacando o pessoal que nos assiste, o Thiago, ele é o criador da BGG, a Board Games de Goiás. Mas, já para dar início à nossa entrevista, ô Thiago, qual que é o termo correto? É board games, jogos de tabuleiro ou jogos materiais? Cara, eu acho que é tipo você falar que o que é o correto, é água ou water? Tipo assim, são termos, né? Então, conforme a região, o board game é porque a gente quer trazer uma linguagem mais moderna, né? Só que é simplesmente jogo de tabuleiro em inglês, né? Só que falar jogo de tabuleiro parece que é um negócio arcaico, né? A gente parece que leva a uma coisa mais antiga. E como hoje em dia todos os jogos que estão apresentando tem muita temática mais atual, né? São mais atuais, então o termo board game pegou mais. E parece que a galera mais jovem, assim, parece que adere mais a esse nome, né? Isso, né? O pessoal, né, mais jovem, como você falou, parece que gosta dos termos. Porque falar em outra língua parece que é mais técnico, mais cool, né? Isso, é mais é. cult e tudo mais. Entendeu? Mas não deixa de ser, né? Jogo de tabuleiro, né? A gente fala porque a gente conhece alguns ludoístas, né? E às vezes eles falam, não é jogo de tabuleiro, né? Não board games. Aí ele fala, não, são jogos materiais, né? Você precisa de um material para realizar o jogo, né? Mas como você é especialista, a gente entendeu, né, a referência. Mas então, Thiago, né, até pegando a informação, né, aqui que o Lucas nos apresentou, né, o que seria então, né, para o pessoal entender o que é a BGG, né, a Board Game Goiás, como que ela funciona, de onde surgiu essa ideia? Vamos lá, eu vou tentar dar uma linha de história aqui. Primeiro termo, BGG. Por que BGG? Né? Ao criar o BGG, eu quis fazer algo... Eu criei um nome curto. Eu falei, eu quero algo curto que pega na mente das pessoas. E o BGG, a gente tem o BGG Internacional, que é o maior fórum de jogos de tabuleiro do mundo, que é a Board Game Geek. Né? Ele é o maior fórum que existe. Eu, naquela criação do nome, né, eu frequento esse fórum lá também, e vi que dentro da onde a gente mora dava para fazer analogia, uma homenagem. Então eu fiz BGG Board Game Goiás. Né? Então é a mesma sigla, só que com um significado diferente. Sim. Então eu criei com esse nome, e ele veio a partir de um projeto. Né? Primeiro com a paixão de gostar dos jogos de tabuleiro, eu posso dizer que foi minha segunda paixão, que a primeira foi quadrinhos e games, né? Assim, então, acho que o nerd, ele vai ali... ele segue uma linha, né? Ele começa com interessante, já em outras discussões, né, nós já abordamos algo relacionado, porque antigamente, até por questão de custo, né, na questão de custo, na nossa infância era iniciado primeiro os jogos de tabuleiro, né? Ou os quadrinhos eram acessíveis, né? Porque hoje a gente não tem as bancas mais, né, galera? Instintos. Na nossa época, né, passarinho. Eu acredito que eu sou mais velho que você, então eu vivi uma época que a banca era um evento, você ir numa banca de jornal, de revista. Então, assim, quando eu ia, eu juntava aquele dinheirinho e já tinha um destino certo, que era comprar a nova edição do Você é da época da revista Herói? Nossa, Herói, eu colecionei. Então ele é da idade parecida. Eu sou aqui. mais antigo que Herói. Nossa, eu sou... Desde que eu me lembro por gente, eu acho que eu sou nerd. Só que eu não sabia nem o que era ser nerd, né? Mas acho que desde que eu me entendo por gente... Então, assim... É interessante, né? Porque igual a gente estava comentando, né? Então a gente tinha, né, primeiro essa questão, né, de ter o contato, né, com os jogos de tabuleiro, né? Ou os jogos materiais mesmo, né? Que a gente conseguia comprar, né, nas bancas, né? Ou os quadrinhos, no caso. E o videogame, né, o console, ele era algo mais nichado, né? Ele era mais elitizado. Difícil, nossa, porque hoje a galera já começa jogando no celular e tal, e às vezes os jogos de tabuleiro, eles ficam um pouco esquecidos, né, dentro desse contexto. Eles estavam esquecidos. Eu gosto de dizer que eles estão voltando assim com força total, né?
hoje é um dos mercados, dentro do mercado nerd nacional, acho que até mundial, é um dos que mais crescem hoje. Então, tipo assim, tá movimentando milhões, eu acho que, eu ouso dizer, até casa de bilhão, assim, a nível mundial, né? Porque tá voltando com força total. A galera tá, às vezes, com o que está acontecendo no mundo, com a galera, tudo muito digital, alguns estão querendo se desconectar e se reconectar com o pessoal da família, dos amigos, né? Então estão descobrindo o prazer de jogar de novo, né? Ah, interessante. Inclusive eu ia te fazer essa pergunta, né? Qual seria, né? Qual que é o movimento, o fenômeno está fazendo essa busca? Mas eu vou fazer uma pergunta rápida aqui. A gente ainda não abordou jogos em específico, mas o RPG, né? É um clássico, né? Dos jogos de tabuleiro. O que você acha dos jogos de RPG no Discord, então? Você apoia? Cara, Discord? Você acha que a galera, você acha que a galera tem que jogar pessoalmente, né? Presencialmente mesmo? O que você pode falar pra gente? Eu não sei se vou ser polêmico. Tanto RPG, jogos que devem ser de mesa, eu sou um pouco contra de se jogar digitalmente. Se não tiver outra opção, eu acho que é válido. Ok, né? Porque às vezes não tem opção. A nossa vida é muito corrida, né? Então, às vezes, não consegue reunir aquela galera que é uma dificuldade que os jogadores têm, de reunir todo mundo na mesma hora, que todo mundo tenha no mesmo tempo. Então, assim, eu acho a opção. Mas sempre deve ser favorecido na mesa. O jogo material ali. Sim. Contato social, conversar. Eu sou sempre a favor disso. Tanto que os jogos que eu jogo, eu sei que tem plataformas de jogos digitais que passam para o digital, que eu não bero, eu não gosto de ir. Porque eu acho que perde um pouco do que eu gosto de jogo de tabuleiro. Então, eu recomendo sempre tentar a maneira física, né? Mas se não tiver outra maneira, vai para digital. Eu até perguntei porque quem acompanha, né, YouTube, né, Twitch e tudo mais, tem também, né, um movimento pessoal jogando, né, alguns jogos que são jogos de tabuleiro que foram, né, adaptados para a forma digital. E eles estão fazendo sucesso, né? Muita gente está assistindo, né? Campanhas e tal, tudo mais. A gente tem até alguns youtubers, né? O pessoal cria conteúdo, estão fazendo seus próprios jogos, né? Dentro dessa temática. Por isso que eu fiz a pergunta. Mas, né? Eu não sei se o Lucas, né? Vai concordar comigo. Mas, de certa forma, eu também concordo com o Thiago, né? Porque tem essa questão da experiência. Eu tenho até um exemplo, né? Que hoje, né? Um jogo que é clássico, né? Que é o War. Você tem, né? A versão mobile, né? E assim, ela não te passa nem 10% da emoção que é você jogar, né? O War pessoalmente, né? Com seus amigos ou seus familiares ali. Então, realmente tem essa quebra, né? Da conexão. Eu acho que é um arranjo, né? Só complementando o que você falou e o que eu falei anteriormente. Eu acho que o jogo tabuleiro não é só jogar. Não é o jogar, claro que é o principal, mas tem todo um cenário envolvido, né? No jogar, você vai interagir com seu amigo, você vai conversar, você vai zoar ele, você vai fazer aquele social que às vezes está muito faltante hoje em dia, né? Que é aquela parte de você conversar mesmo, fazer amizades, porque você faz muitas amizades jogando jogos de tabuleiro. Então, assim, eu acho que em torno do jogo de tabuleiro tem tanta coisa que o digital não deixa, não oferece, né? Então, eu acho que é bem por aí. Né? E nessa mesma linha de raciocínio, além dos RPGs do War, tipo, a gente tem o Uno e até sinuca no digital, no mobile. E eu queria até te perguntar se isso pode ser considerado uma ameaça para o mercado dos jogos materiais mesmo. Essa digitalização. Eu acho que não. Eu acho que é uma opção. Eu considero uma opção, mas... uma ameaça não, até porque se fosse agora, você vê, seguindo um caminho contrário, cada ano que passa os jogos de tabuleiro estão ganhando mais força e não perdendo força, né? Um exemplo é a BGG Com. Exatamente. Que tá acontecendo. Então, assim, quando a gente fez a primeira edição, era um público menor, que já é nichado aqui na nossa capital, na nossa região, mas de lá para cá eu vejo que, assim, triplicou, quadriplicou, acho que então vem crescendo o interesse, né? Então, eu não considero ameaça, eu considero mais uma opção. Por exemplo, o cara às vezes não pode estar juntando com a galera, então vou jogar uma sinuquinha digital, vou jogar um Uno digital. Mas aí volta o que o Anderson falou.
não tem a mesma magia. Você joga, mas não é a mesma coisa. Um com a galera na mesa é muito melhor do que jogar digital, né? Então, eu até, é o que eu sempre falo, eu tenho amizades que hoje foram feitas como eu falo, amizade de boteco, foi feita no boteco. A gente tem amizades que foram feitas numa mesa de board game. Então, tem amigos assim que hoje são grandes amigos. Eles assim, e eu conheci jogando. No off eu também fiz um comentário parecido, que eu tenho grandes amigos que eu fiz na época que eu jogava RPG, tipo, amigos que eu levei pra vida mesmo, levo pra vida. Às vezes o cara vai ser o padrinho do seu casamento. Exatamente. Entendeu? Porque você conheceu ele jogando, você nem esperava, mas ali acabou virando a E o grande bom amizade. dos jogos materiais é justamente essa união que a gente tem com as pessoas. Você conhece outra pessoa, você fortalece a amizade e às vezes até complica ela, né? É, isso que eu ia falar. Nem sempre é essa união que ele tá dizendo, né? Não. Eu achei que a gente não ia poder falar disso aqui, mas... Às vezes pode dar alguns problemas, nunca, mas né? faz parte. Brigou no tem a competição, não tem como, né, Thiago? A campanha do RPG, quem nunca brigou, né? Não, isso que eu ia falar, a gente tá falando dos amigos, mas se for falar dos ex-amigos, esse podcast vai durar umas 4 horas aqui. Se for dos ex-amigos, nossa. E é interessante, pessoal, porque essa ideia do evento, ela é extremamente importante justamente pra gente alcançar o pessoal que tem interesse em conhecer mais sobre isso, mas muitas vezes não sabe o caminho, né, sabe Thiago? O caminho, às vezes nem chegou para ele, né? Às vezes existe uma certa cultura ainda existe muito forte isso, que os jogos de tabuleiros está resumido a War, Banco Imobiliário, Detetive e se for carta Uno, né? Então existe essa... Eu fui um desses que quando voltou ao hobby achava que só tinha a mesma coisa, né? Perfil, Banco Imobiliário... Eu falei desses jogos, né? Mas assim, hoje em dia você tem jogos que são histórias completas, assim, em miniaturas. São séries completas na miniatura. Então você vive toda uma odisseia num jogo de tabuleiro, né? Com decisões difíceis, com impactos nas suas decisões, né? E antes não, antes os jogos antes era assim, jogo dado, antes de 3 casas. 1, 2, 3. Você caiu no buraco, volte pro começo. Era muito resumido a isso, né? Hoje em dia a experiência é completa. Não, Thiago. E outra coisa, eu arrisco dizer que os jogos de tabuleiro e até os card games são um dos jogos mais complexos, às vezes, para poder jogar. Tipo, você demora horas para poder entender. Inclusive, quando a gente estava fazendo aquele vídeo lá de divulgação do evento da BGG, cara, a nossa querida TT, ela trouxe um jogo de cartas, de card games, que era um negócio muito louco. Tipo assim... Às vezes a gente acha que o jogo de cartas é uma coisa simples, mas não, ele vai muito além. Cara, nossa, muito. Tem jogos de cartas que eu acho que você tinha que fazer um mini curso pra jogar. Sim. O próprio RPG, né? Às vezes a gente fala assim, determinada pessoa criou o sistema. Gente, pra quem não jogou RPG, se eu ouvir falar que o cara criou um sistema, ele deve ter passado muito tempo, você pode ter certeza. Porque realmente é o que o Lucas disse. A gente fala da complexidade até pela quantidade, né, de regras, né, que existe, né, ou detalhes, né, que na verdade enriquecem, né, o jogo. Com certeza. Isso é extremamente importante, mas realmente é algo extremamente complexo. Nossa, e cara, e assim... Continuando o que você falou, o cara que desenvolve qualquer sistema de jogo. É um trabalho, cara, porque até para afinar aquilo ali, Sim. E um dos principais problemas é o ajuste, é o balanceamento daquilo ali, entendeu? Então, assim, e a criação da própria mecânica, né? Então, quando o cara lá que eu criei um jogo, eu montei um sistema, tem que parabenizar, porque não é uma tarefa fácil. É algo complexo. É uma tarefa fácil. Então, hoje, né, a gente observando até esse distanciamento que tem dentro da família, né? Sim. Igual você disse. Sim. Então, assim, os jogos, né, de forma geral, né, mas principalmente os jogos de tabuleiro, né, onde você consegue reunir ali, às vezes é uma estratégia, né, que você pode utilizar para aproximar dos seus filhos, né? Os filhos se aproximarem dos pais, né? Outros parentes que vivem juntos, né? Ou não necessariamente precisam, né, viver no mesmo local, né? Para que você queira, né, interagir com os seus primos, né, e tudo mais. E sem contar não só essa ideia, né, dos parentes, ou seja, todo mundo, né, que às vezes tem uma dificuldade de fazer amizade, né, ou uma interação social, às vezes por meio, né, do jogo, né, a famosa jogatina, é de extrema importância essa ideia. Vou até além, né, em relação a essa ideia da inclusão, o Thiago,
Eu queria te fazer uma pergunta sobre, né, a questão pedagógica, né? Eu sei que em algumas outras perguntas que nós fizemos que você já falou sobre, né, algumas características importantes, né, que os jogos eles desenvolvem, né? Mas assim, pensando né, em algo específico assim, dentro da pedagogia, o que você acha que os jogos de tabuleiro eles podem influenciar, né, ajudar nessa questão do desenvolvimento ensino-aprendizagem? Acho que a nível pedagógico falando, acho que um dos principais fatores é o fator do desenvolvimento cognitivo, né? Assim, há vários níveis, né? Conforme o jogo, entendeu? Porque os jogos ele vai te ensinar muita coisa conforme o tema que você vai, né? A gente tem, por exemplo, jogos de destreza, né? Que são jogos que vai te... Às vezes destreza até mental, que você precisa ter uma certa escape mental ali para poder resolver um puzzle, né? Mas, por exemplo, a gente tem um jogo, o Dixit, não sei se vocês conhecem. Não. O Dixit é um jogo que ele entra na cabeça, é um jogo de cartas tão simples assim na sua mecânica, só que você fica impressionado o tanto que ele entra na cabeça. Porque ele tem um sistema do qual você meio que sabe o que a pessoa pensa. Né? Eu tô falando a grosso modo, assim, como é que funciona. Então, assim, ele estimula a imaginação da pessoa para que ele faça uma avaliação da outra pessoa. Então, assim, se eu for falar aqui, são muitos, são vários, né? Mas, por exemplo, a gente, subindo um pouquinho de nível, a gente tem uns jogos chamados jogos euros, que são jogos de gerenciamento. E as temáticas, assim, são infinitas. Gerenciamento de fazenda, gerenciamento de uma banda de rock, gerenciamento de... Você pode pegar ali... Gerenciamento, um outro que eu gosto bastante, os euros, geralmente eles têm uma temática medieval. Então, você vai ser um cara que vai construir castelos medievais na Borgonha. Os temas é assim, é louco. Mas isso, ele vai te mostrar que você precisa gerenciar recursos para que você faça isso de maneira efetiva. Então, você vai gastar dinheiro, comprar material, com esse material vai te dar umas construções, essas construções vai te dar habilidades para que você construa mais. E tudo isso você tem que raciocinar, você tem que ver como é que você vai fazer isso da melhor forma, né? Então, acho que a estimulação mental constante ali no jogo, você concentra, você nem vê as horas passar. Eu acho que isso aí, a nível pedagógico, em todos os níveis, isso aí é tendo fantástico. Um contexto histórico, né? O pessoal, né, que está assistindo, professores, ou até mesmo se você quer dar, né, essa dica para o seu professor na sua escola, porque hoje a gente vive, né, uma realidade pedagógica, né, muitas vezes que o pessoal questiona a forma como os alunos podem ser estimulados. E aí, utilizando, né, a frase aqui do Thiago, né, o nosso especialista, é justamente isso, né? Às vezes você quer falar sobre a Idade Média. Então, esse jogo ele vai te estimular a sua imaginação. Você não precisa de uma tela, né, em específico para estimular. E, obviamente, você vai trabalhando ali conceitos, né, que o professor quer ensinar, né, que o aluno está interessado. Então, é uma ótima dica, né, que fica para quem é professor que está nos assistindo ou para os alunos que estão assistindo que podem, né, trocar uma ideia com os professores aí de fazer uma aula diferente, né, uma aula legal, sem perder essa base, né, pedagógica. E até complementando o que você disse, eu acho que, assim, leva a um nível que o aluno vai se sentir vivendo aquela época. Porque ele vai se sentir como se ele tivesse... ele vai estar tão imersivo ao assunto que ele vai aprender na primeira partida, ele aprende. E o protagonismo, né? Porque ele tá jogando, que tá ali, é ele que tá jogando. Poxa, eu que estou cuidando dessa fazenda, né? A gente tem um jogo chamado Agrícola, por exemplo. Ele vai ter que cuidar da ovelha, vai ter que alimentar os camponeses, né? Se ele não alimentar, vai passar fome, alguns vão perecer, né? Então, assim, se ele não cuidar da plantação dele, a fazenda vai começando a se desfazer, né? Então, assim, fica imersivo. Então, é igual, por exemplo, você falou da questão... Eu lembrei de um jogo que chama Química Maluca. É um jogo... Cara, ele é um jogo assim, é uma caixinha. Aí você põe em qualquer mesa. E ele monta uma molécula e aí os jogadores pegam os padrões de moléculas e eles têm que repetir o padrão que tá lá. Só que o que acontece? Você tá com um padrão e o Lucas aqui tá com o outro. E eu vou fazer o meu padrão, você vai tentar fazer o seu. Só que do jeito que você deixar, vai me atrapalhar. Então, fica a competitividade montando moléculas, né? E ali aí vai ter o nome dos elementos e tal. Então, assim, alô, professores de química, né? Já deixa a dica. Química, geografia, tem tudo. E sobre esse aprendizado dentro das salas de aulas, o professor Anderson ali,
ele já fez um trabalho, era da mitologia, não era, Anderson? Que a galera fez os seus próprios jogos materiais, era sobre a mitologia, não era? Na verdade, eu tenho vários, né? Mas não Do nessa board complexidade. games. Isso, Sim, não nessa complexidade, até por conta do tempo. Até por isso que eu deixei a dica aqui, né? E aí, voltando, né, a falar essa questão de evento, né? Eu sou um grande apoiador, né? No entanto que, né, a gente fez o convite pro Thiago vir aqui justamente para isso, porque a gente quer que mais pessoas se conectem, né, com esse tipo, né, de atividade, né? E eu acredito, né, eu sou a favor dos professores também que apoiam essa ideia, né, que querem estimular os seus alunos a partir dos jogos materiais. É interessantíssimo. Eu, particularmente, assim, eu queria ter mais tempo para jogar, sabe? É porque, igual a gente estava comentando no off aqui, né, a vida adulta nem sempre deixa a gente, né, fazer tudo que nós queremos. Mas, assim, pra galera, né, na infância, a juventude, né, os adolescentes que ainda, né, conseguem ter, né, um tempinho ali a mais, super indico. Eu acho que sim, até porque hoje em dia, essa faixa etária que você falou, adolescente, tá muito na tela, né, cara? Muito no celular. Com muito conteúdo sem absorção de nada. Passa e não absorve nada, né? Então, ele fazendo uma situação de uma mesa de jogo, cara, ele vai agregar tanta coisa pra ele, naquelas 2 horas que ele tiver ali, vai ser muito mais rico do que estar ali 2 horas sem... Não tô, claro, jamais diminuindo o valor do digital, mas às vezes precisa dar uma relaxada, sair de um pouco disso aí. Né? Isso inclusive, se você puder conseguir dar exemplares de jogos, card games, board games, que a galera vai aprender coisas com ele, sim, que é conteúdo puro. Nossa, aí agora você... Tem muita coisa, cara, Porque assim, todos os jogos, eu sou muito ligado a temáticas, né? Tem gente que não liga tanto, mas eu gosto muito da temática. E o que me encanta quando eu vejo um jogo bonito, montado e que a mecânica casa com aquela temática, já me ganha ali, né? Então, assim, então tem muitos jogos aí que, às vezes, se a temática não ser algo que eu gosto muito, eu falo, não vou experimentar, mas já vou com a cara meio torta, né? Isso acontece comigo jogos digitais. Porque eu dependendo do tema do jogo também. É igual você falou, o jogo fala de quê? A história de quem? Construir castelos na Borgonha. Você fala, esse é um dos jogos que eu seria super um construtor de castelos. Já falo logo, já. Chama Castles of Burgundy. Esse é um dos euros mais famosos que tem. Então, assim... com a pergunta do Lucas aqui, cara, tem tanta coisa, mas assim, deixa eu tentar lembrar de alguns exemplos aqui. Eu até acabei de falar, né, da Química Maluca, que ensina. Isso num nível pedagógico, né? Mas, por exemplo, a gente tem, não joguei, mas, por exemplo, tem um jogo chamado Roll Cinema, que é você montar um filme. Olha. Você vai criar um filme aí. E é interessante que a gente tem jogos que... Um dos que me pegou também no início são jogos cooperativos. São jogos que todos os jogadores jogam contra o jogo. E pode perder pro jogo. Então, tipo, junta nós 3 aqui vai jogar contra o jogo e o jogo derrota a gente. Sozinho. Só o automa do jogo faz isso, né? E isso na primeira vez que eu conheci, eu falei, cara, como assim? Tô perdendo, nem tem ninguém. Nem uma máquina, nem um bot. Tá me batendo. Então, assim, eu acho que o meu primeiro contato com o jogo comparativo foi o Zombicide. Que foi um jogo que me marcou muito. Que é um jogo de sobrevivência Joguei. Jogou, né? Joguei, é muito louco aquele jogo. Foi uma das coisas que explodiu minha cabeça quando eu entrei nesse rol. Quando eu voltei, né? Porque, junto com o que você falou, antigamente a gente jogava War, Banco Imobiliário e tal. E quando eu vi que já tava nessa pegada do Zombicide, que você viu que é um jogo que... joga com a galera e vai morrendo um, depois o outro, depois cooperação. Cara, e você fica angustiado, parece que você vai ser devorado por um zumbi mesmo. E aí a galera tem que criar estratégias para sobreviver, conforme dentro da missão. Então, assim, era um jogo que eu recomendaria, né? Você falou, Zombicide, que já é ótimo, excelente. Dentro de cada estilo tem uma recomendação. Então, por exemplo, a galera tem 15 minutos para jogar, vamos jogar um card game aqui rapidão, né? Pode ser ali o Jaipur, pode ser o Seven Wonders, que é um jogo de galera, é de carta, mas é de galera. Tem um Bang, então, cara, tem muita coisa. E aí, por exemplo, tem os Euros, que é muito bom, que eu gosto muito de gestão de recursos, né? Às vezes eu busco um tema bem diferente. Então, por exemplo, eu importei um jogo chamado Abomination. Ele é um jogo que você representa um doutor que vai construir um novo Frankenstein. Um Frankenstein, né? Aí tem toda uma história. Você é um doutor, você tem as suas habilidades, você tem que ir no cemitério, pegar pedaços de corpos
para poder construir seu Frankenstein. É na idade vitoriana? Que já me pegou já. É idade vitoriana? Cara, na lore do jogo, ele se passa 20 anos depois da história original. Que acho que é 1819, se eu não me engano. E aí você vive aquele universo e o jogo te dá questões morais para você. Por exemplo, você é um médico renomado que o monstro tá te obrigando a construir um corpo para ele. Uma noiva para ele, né? Você vai construir a noiva pro Frankenstein. E aí você vai ter que pegar pedaços de corpos para montar, igual na história. Aí você vai pegar... Então, tipo assim, você vai... O jogo lá tem umas áreas que você tem que visitar. Então, por exemplo, tem certos eventos que fazem decapitar uma cabeça. E essa cabeça, ela tem valor para você. Então, você tem que ir lá e buscar ela para montar seu corpo. Que loucura. E aí ele manda você, por exemplo, pegar pedaço de órgão, ossos, sangue. E conforme você faz isso da maneira mais eficiente, você vai ganhando mais pontos. Só que vai te dar algumas questões morais também. Pô, você foi lá, a família acabou de enterrar uma coisa, você foi lá da maneira, foi lá e pegar o corpo. Então isso te trouxe uma consequência. Porque a polícia vai ficar atrás de você. Então, assim... Sensacional, né? Sensacional, cara. É por isso que eu tenho a minha frase, né? Todo jogo tem história, né? Não tem como, né? E né, até apoiando aqui a pergunta do Lucas, né? Eu acredito que é igual eu falo, todo jogo ele te ensina algo. Ensina algo, né? com certeza. Dependendo se ele vai ser específico ou não, os jogos, né, de uma maneira geral, ele vai ensinar algo. Por isso que é importante a gente ainda estimular, né, essa questão dos jogos e principalmente, né, igual você falou, né, jogos cooperativos, né, ou então os jogos que você interage com as pessoas, pra gente continuar, né, com essa questão da inclusão. Sim, né? Acho que uma das partes mais importantes, eu acho que se brincar, uma das partes que eu mais gosto dentro do jogo é essa interação. Eu gosto de estar com a galera, eu gosto de estar ali zoando, eu gosto de estar ali rindo da cara do outro, porque fez uma jogada errada. Você fala, nossa, cara, por que você fez isso? Tinha isso aqui pra você fazer e tal. E aí começa a zoeira. Então, assim, é engraçado isso. Aí os jogos, igual você falou, os jogos também me ensinou que tem dia que eu perco e tem dia que os outros ganham. Sim, então, é verdade. Isso é importante também, né? É um ensinamento muito grande, na verdade. Tem dia que eu perco e tem dia que os outros ganham. Então, ou seja, pra eu ganhar um jogo é uma dificuldade. Thiago, agora fazendo aqui a última pergunta do nosso papo, a gente falou muito sobre a BGG Com, mas não falou da BGG especificamente. O que ela é? Ela é um espaço ludoísta? Ela é uma loja de board games? Ou é só um grupo de jogadores? Gostei do hinduísta, é pra templo, né? De adoração, gostei. Cara, mas poderia montar um templo, né? Porque começou com essa paixão, né? Com essa... Eu até brinco que eu falo que a gente leva a palavra, né? No início, quando você se envolve com esse hobby, você quer que todo mundo conheça. Você fica sendo o cara da Herbalife do board game. Você vai sair com a caixinha de jogo, qualquer reunião que tiver, você fala, vou levar um joguinho pra você conhecer. E você fica, às vezes você fica sendo chato, porque o cara, não, lá vai o cara com aquele jogo de novo, cara. Não, ninguém quer. Principalmente quando você tenta fazer com que as pessoas conheçam, né? Então poderia até ser um templo mesmo, igual você falou. Seria um templo. Mas o BGG, ele começou exatamente através dessa iniciativa de gostar e querer que as pessoas conheçam, né? Então eu criei um cenário, eu era jogador, participava de alguns grupos de WhatsApp aqui em Goiânia, né? E sempre falava muito, movimentando muito. Eu falei, cara, eu vou criar meu grupo, né? E isso eu já tinha intenção de fazer um evento, porque até então eu não tinha conhecimento de eventos de board game aqui em Goiânia. Tinha pílulas, tinha pequenas pílulas, né? Assim, coisa isolada, mas que dava 10 pessoas, 5 pessoas. Eu falei, não, eu vou entrar com algo maior. Inclusive, os eventos, eu já fiz outros eventos aqui, o HQ, aqui em Goiânia, e todos eles começaram com a paixão que eu tenho relativo ao tema, né? Então, o HQ foi um evento de quadrinhos que eu trouxe gente pra caramba aí, foi um evento que até hoje repercute, a galera conhece muito, foi em 2017. Então, começa com essa paixão. E o BGG também foi isso. Eu comecei com um grupo, aí o grupo se expandiu, fiz a galera pro grupo, falei, cara, agora eu montei um cenário para fazer um evento. Então, eu vou tentar fazer um evento. Aí busquei recursos, inclusive foi recursos próprios, e falei, vou apostar. Eu tive situações que quando eu tava falando do evento, o cara fala que você é louco, cara. Se for 10 pessoas nesse evento é muito, 15 pessoas é muito. Eu falei, que seja, né? Vamos eu quero fazer. A galera conhecendo, criando a comunidade que já tem, intimando todo mundo, já tá perfeito, cara.
E assim, eu queria realizar. Eu tinha um certo receio, porque realmente Goiânia... o Brasil ainda é novo nesse cenário, né? A não ser algumas capitais, metrópole, tipo... O eixo Rio-São Paulo, a galera abraça mais, mas Goiânia, essas cidades aqui, Goiânia é uma cidade mais fechada para certos assuntos nerds, né? Mas isso vem mudando bastante, isso não é mais uma realidade tão forte. E eu realmente, quando eu fiz o primeiro, falei, cara, eu vou me dar mal demais com esse trem aqui, porque é muito trabalho e você quer ver o fruto do seu trabalho dando resultado, né? Sim. Óbvio, todo mundo faz isso. Mas eu apostei, falei, vou apostar. E assim, cara, graças a Deus foi um sucesso, assim. Ficou pioneiro, foi o primeiro que fez focado para board games, né? A gente ainda é um público que a gente quer, não porque a gente quer quanto mais gente melhor, né? Mas foi um público assim, tão expressivo que chamou atenção. Que as pessoas falavam, mas como assim? Tem esse tanto de gente em Goiânia que joga? Até assusta, você fala assim. Até assusta, eu falei, mas como assim? E consegui trazer esse pessoal, né? Sim. E aí, já a partir desse primeiro evento, já virou uma referência, né? Os lojistas também, que acreditaram, porque nem os próprios lojistas aqui faziam evento, porque estava muito fechado ali no seu mundo, né? Então não quis fazer. Eu falei, não, vamos sair um pouco da bolha. Então o BGG é um projeto. Porque eu não sou lojista, eu não tenho meios comerciais, não começou com a ideia comercial. Né? Começou com querer levar essa palavra para todo mundo aí. E virou um projeto, eu chamo de projeto. Ótimo, não, mas a gente percebe, né, até nas redes sociais, né, que o movimento, cada dia que passa, ele tá, né, ganhando peso, força, né? E isso aí, eu vejo isso como um trabalho realizado, né? É algo positivo, eu coloquei um tijolinho ali para que isso aconteça, né? Igual eu te falei, né, aqui a gente do League Games, né, o pessoal também, né, o Lucas do Checkpoint aí, a gente quer apoiar essa cena goiana mesmo, né, o pessoal daqui, né, que tem, né, essa proposta de fazer e levar o nome, igual se disse, né, de pessoas que gostam, lojistas, né, quem vive disso, né, e distribuir isso para a comunidade. Perfeito. Thiago, muito agradecido pela sua presença aqui. Sigam todo mundo nas redes sociais, inclusive o Thiago, a galera do Centro-Oeste, que muda e transforma o cenário geek aqui de Goiânia. É isso, muito obrigado, Thiago, por mais uma entrevista, seu tempo todo aqui. E tchau, galera. Até o próximo League Games. Alô.